Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, o Senhor é aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos direciona dia após dia e nos ensina da perseverança. O Senhor é aquele que sempre nos ensina, Ele forma tudo, Ele fez a luz, as trevas, fez separação de luz, de trevas, viu que a luz é boa e através da luz, antes mesmo de criar a maior lumiar para governar o dia e a menor para governar a noite, ele viu que era bom. Ele nos ensina que através daquilo que se fez, aperfeiçoou a fé. Tudo que ele fez, ele viu que era bom. Aonde ele criou animais puros, impuros, tudo com um propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo para se cumprir aquilo que ele determina, assim como a palavra diz que há um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de semear, tempo de se arrancar o que plantou, tudo em conformidade com o seu espírito. Ele assim procede e não há quem possa impedir o seu agir, assim nos ensina o Senhor, porque ninguém pode questionar porque faz assim. Ele tudo opera e executa. A palavra diz que quando ali aquele povo, quando sai do Egito e o Senhor concede o livramento para aqueles que estavam ao seguir, e assim passando em seco no mar, e ali logo depois os inimigos que estavam perseguindo foram engolidos pelo mar. A palavra diz: nós não devemos alegrar na morte dos ímpios. Por isso nós exortamos o povo que segue na sua ignorância, na sua treva, para que venha se arrepender dos seus maus caminhos. Porque se nem o Senhor alegra da morte dos ímpios, quanto mais aqueles que estão segundo a condução do seu espírito, também não alegram. Por isso nós exortamos o povo para que venha se arrepender dos seus maus caminhos. Porque o Senhor é benignidade, assim como é ira e indignação. Ele ama aqueles que perseveram atentando aos seus estatutos e mandamentos, do qual ele firma os nossos passos para que seja sempre as atitudes agradáveis e fazer sempre prosperar, jamais causar dano algum. Mas existem os filhos de Adão que vivem na desobediência, que queiram ou não são filhos. Ele não diz que não é filhos, na verdade são filhos bastardos, por conta da desobediência. E tampouco deixam de ser nossos irmãos, porque em Adão é nossos irmãos, mas o Senhor é aquele que ensina que aqueles que são filhos em Cristo é a família de Jesus. Já aqueles que rejeitam Cristo, que podia os fazer filhos por adoção e tirar da condição de bastardo, não há, por conta da desobediência, e rejeitar aquele que podia o justificar, trazer da condição de filhos bastardos para filhos por adoção, onde esta é a família de Jesus, porque aqueles que estão pela condução do seu espírito,
eles são submissos de coração à obediência. E os filhos bastardos não há obediência. Os filhos da obediência estão na luz e os filhos da desobediência estão nas trevas. Assim como ele fez, tanto um como o outro, aonde o propósito se cumpre, a palavra diz, tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, do sol, seja a noite da lua, até os ímpios para o dia do juízo. O Senhor traz juízo sobre todos. Nenhum ficará fora do seu tribunal, nem mesmo a sepultura está oculta diante do Senhor, ainda que queime os ossos, o Senhor sabe de tudo que aquilo que se produziu na carne. O que se produz na carne se condena, mas o que produz na carne pela condução do seu espírito, aonde não segundo aquilo que a carne induz como pecadora, mas aqueles que produzem no espírito com uma carne arrependida e um coração contrito e arrependido e o espírito é quebrantado, ele não despreza e seu espírito habita em nós. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós e ele agrada da perseverança daqueles que assim procedem. Aqueles que rejeitam, nós anunciamos, porque ele nos ensina a usar do amor, anunciar para aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino, mas que nem todos são de fé, não desperdice as vossas pérolas com os cães. Aquele que quiser ouvir, que ouça, aquele que não quiser, que não ouça. Não deis o que é sagrado aos porcos, assim ele nos ensina. Assim como há uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, é o porco, o cão que volta ao seu vômito, e a porca lavada que volta a revolver a lama na sua imundícia e ainda se considera pura. Assim nos ensina o Senhor. Os espíritos que iriam se manifestar, os espíritos sensuais, facciosos, de divisão, aonde seguem dia após dia rumo à ruína e destruição, segundo os olhos altivos, o espírito de altivez que antecede a sua queda e ruína. Mas para aqueles que nele depositam a confiança, ele nos ensina: nenhum de vós se perderá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.